O código do universo foi revelado. Arquiteta a Eterna Gemini Red Online, chegamos ao final da primeira temporada de Hierarquia Angelical. Você está pronto para o segredo de Deus? Hoje, em O Código Futuro 57, incessamos em Metobu, abordamos o Egito. Estudamos que card do Criador. Revelamos a Bíblia o infinito. No silêncio que antecede a palavra e na escuridão que sustenta a luz, há um nome que poucos ousam pronunciar sem reverência. Raziel não caminhava entre os anjos como uma guerreira nem como uma mensageira de anúncios. Sua presença era mais antiga do que o rumor das estrelas e mais discreta do que a primeira respiração do mundo. Diziam que ela permanecia tão próxima do trono da glória que guardava o instante em que o pensamento divino ainda era apenas promessa. Enquanto outros cumpriam ordens, Raziel preservava as origens. Sua sabedoria não buscava aplauso, e seu poder não se impunha por força. Ela era a guardiã do mistério, aquela que conhecia o nome escondido das coisas antes que as coisas existissem. No alto das esferas celestes, seu corpo era visto como uma figura de beleza serena, com asas feitas de cristal e luz em movimento. Seus olhos não refletiam orgulho, mas uma calma tão profunda que parecia conter oceanos e desertos ao mesmo tempo. Cada pena de suas asas guardava sinais, fórmulas e ecos de uma linguagem anterior à queda do homem. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, o primeiro pranto humano atravessou os jardins fechados como um vento ferido. A dor do exílio subiu até as regiões em que os anjos observavam sem tocar. Muitos permaneceram em silêncio, temendo alterar o destino que havia sido decretado. Raziel, porém, ouviu o lamento e compreendeu que a distância entre a humanidade e o sagrado não deveria terminar em esquecimento. Ela tomou então o livro de Safira, o Sefer Raziel Amalash, onde estavam escritos os segredos do céu, o movimento dos astros, a ordem das águas, o ritmo das sementes e a gramática invisível do espírito. Não era um presente simples. Era uma travessia. Ao entregá-lo a Adão, Raziel não anulou a perda, mas ofereceu entendimento. Não devolveu o paraíso, mas abriu um caminho para reencontrá-lo por dentro. A tradição diz que aquele livro pesava menos que uma pétala e mais que um destino. Quem o recebia não ganhava domínio sobre o mundo, e sim humildade diante dele. Pois o segredo de Deus não era um atalho para o poder, mas uma chamada à escuta. Era preciso aprender a ler o fogo, a água, o tempo e o próprio coração. Desde então, Raziel permanece no limiar entre o revelado e o oculto. Raziel não caminhava entre os mundos. Ela flutuava nas dobras do tempo, envolta por asas feitas de um tecido semelhante ao céu noturno, salpicado de pontos de luz viva. Cada brilho parecia guardar uma verdade antiga, como se o universo respirasse dentro dela e falasse por meio de seus gestos silenciosos. Na sala mais alta do segundo céu, cercada por nuvens prateadas que escondiam seu refúgio de olhos curiosos, Raziel observava as rotas invisíveis da criação. Ali não chegavam os ambiciosos, porque a porta não se abria com força, nem com medo, nem com desejo de domínio. Só a intenção pura podia atravessar aquela barreira de luz que protegia os segredos de Deus. Os alquimistas a buscavam para entender a matéria. Os magos a invocavam para tocar o invisível. Os cientistas, sem saber seu nome, reconheciam sua presença quando uma fórmula improvável revelava a ordem no caos. Todos queriam a mesma coisa, ainda que por caminhos diferentes, a verdade por trás da forma. Dizia-se que Raziel era a guardiã dos mistérios que explicavam por que o mal existia, porque a queda foi permitida e porque o fim de tudo não seria ruína, mas transformação. Ela não oferecia respostas fáceis. Quando falava, sua voz não se espalhava pelo ar, vibrava diretamente na alma, organizando pensamentos dispersos como números alinhados em uma equação perfeita. Certa vez, um aprendiz chegou até as nuvens prateadas carregando um livro vazio. Queria poder, e carregava isso no olhar. Raziel o deixou esperar diante da porta até que o peso da própria ambição o fizesse vacilar. Só então ela apareceu, sem pressa, como uma constelação que se forma aos poucos. O jovem pediu conhecimento para controlar o mundo. Em resposta, o brilho de suas asas apagou todas as sombras dentro dele por um instante, e ele viu a extensão real da própria ignorância.
Envergonhado, o aprendiz baixou a cabeça. Raziel então abriu o grande livro de Safira. As páginas não tinham letras, mas códigos de luz, fórmulas de fogo e linhas de um idioma anterior à criação. Ali estava escrito que o universo não era uma máquina sem sentido, mas uma sinfonia de informação, sustentada por uma inteligência invisível. O que parecia vazio era, na verdade, uma partitura completa. Quando o aprendiz tentou tocar o livro com as mãos trêmulas, percebeu que só conseguia ler aquilo que estava disposto a compreender com humildade. A cada nova visão, o caos dentro dele se acomodava. Em vez de domínio, recebeu responsabilidade. Em vez de segredo, recebeu limite. E ao entender isso, compreendeu também que o verdadeiro poder não estava em possuir a verdade, mas em ser digno dela. Raziel guardou o livro novamente e deixou no ar uma única pena branca, brilhando como uma pequena promessa. Depois, começou a se dissolver em luz, como se nunca tivesse pertencido inteiramente ao mundo visível. Desde então, quem olha para o espaço profundo às vezes sente essa mesma presença, uma ordem inteligente sustentando o vazio, uma beleza que assusta e liberta ao mesmo tempo. O ciclo de Raziel se fecha. Kuivikombele. Boeimira grandiritas. Surivazambagora no Corneio.